Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, da 14ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Oséias, no capítulo 2, e nos diz assim: Assim fala o Senhor: Eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. E ela aí responderá ao compromisso, como nos dias de sua juventude, nos dias da sua vinda da terra do Egito. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido, e não me chamará mais Baal. Eu te desposarei para sempre, eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas de misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar muita atenção de vocês para que todo mundo sempre compreenda que quando nós estamos dentro da literatura profética no Antigo Testamento, nós estamos focados em analisar todo o contexto histórico que está ao redor do texto que é escrito. De fato, os textos do Antigo Testamento estão aí ligados a uma realidade do povo de Israel que está abandonando o Senhor, há uma realidade histórica, de que esse povo de fato foi libertado ali de todo o sofrimento que eles viviam no Egito. E também nós estamos ali em volta de várias realidades de guerras, de disputa de território, como também do famoso exílio babilônico, que foi onde o Império Babilônico invadiu a região em que o povo estava e levou algum povo ali exilado para viver essa solidão dentro da Babilônia. E aí Deus vai falar por meio do profeta que vai seduzir o povo, levando elas à solidão para falar ao coração. Interessante isso. É como se o profeta mostrasse de modo muito claro que Deus não está levando o povo para um momento mais delicado, não é para que o povo possa sofrer, mas é para ouvir a voz de Deus. Vamos trazer isso para o nosso dia de hoje? Quantas tempestades Deus permite com que eu e você possamos passar? Mas não é para o nosso sofrimento. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Mas é porque muitas vezes, se nós não passarmos pelo sofrimento, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso modo errado de ser, pela nossa cabeça dura, pelo nosso coração de pedra, nós não escutamos a voz de Deus. Então muitas vezes Deus tem que utilizar esse artifício por causa da nossa realidade de vida. Então, de novo, não é que Deus queira que a gente passe pelo sofrimento, mas é porque, infelizmente, eu tenho um coração fechado, eu tenho um coração duro. Sabe? Então, diante da realidade humana, muitas vezes tem que ser esse o caminho. E aí, diz o texto, que aí é onde de fato o povo vai lembrar na sua época de juventude. Em que sentido? Lembrar do tempo antigo. Enquanto o povo estava no Egito, vai lembrar que de fato, ali o povo respondia ao Senhor, ali o povo clamava quando estava sofrendo. Então, diz o Senhor, que o povo vai chamá-lo de meu marido, ou seja, o povo de Israel vai voltar a uma ligação inteira com Deus, e não mais vai viver agora com aquele tempo de idolatria a outros deuses. Essa é a grande compreensão que essa leitura quer nos trazer. Além disso, diz o Senhor também, eu te desposarei para sempre. Ou seja, aqui é a ligação íntima de Deus com Israel. Mas, amados irmãos e irmãs, eu sei que eu já estou explicando para vocês o contexto histórico, mas a pergunta que não quer calar é como é que isso aqui pode falar no nosso coração hoje. Não sei se você sabe, mas o povo de Israel, ele é uma prefiguração, é uma imagem prévia daquilo que vem ser a igreja. Então aquilo que um profeta fala para o povo de Israel, nós podemos também aplicar necessariamente à realidade da nossa igreja. Nós somos também chamados a, muitas vezes, ir à solidão para ser seduzido pelo Senhor. E é daí onde a igreja acaba também fundamentando os retiros espirituais, os desertos. Eu te pergunto, você tem buscado viver desertos? Eu vou fazer uma partilha pessoal minha. Eu tenho uma vida muito frenética, Eu não exponho aqui no canal, mas é uma questão da minha vida pessoal, de trabalhar, de estudar, corrigir prova e por aí vai. Além de ter a minha vida de oração, ter a vida com a minha família, enfim. E muitas vezes a vida está tão puxada, que a grande solução é a de sempre. É às vezes fechar o computador, fechar os livros, ir para uma igreja adorar o Senhor, ir para uma igreja ficar em silêncio, ir para uma igreja rezar o texto,
pegar a Bíblia e ir para um canto silencioso, ler a palavra, rezar com a palavra. É no deserto que o Senhor nos seduz. É no deserto que Ele fala no nosso coração. É nesse deserto que Ele deseja nos encantar mais uma vez. Por esse motivo, não tenha medo do deserto. Se a sua vida estiver muito cheia, né, se as dificuldades estiverem grandes, fecha tudo e vai se encontrar com o Mestre. Essa é a receita para essa segunda-feira. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.